Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde faremos a nossa meditação para esta semana, onde eu trarei aqui uma pequena palavra para a gente refletir durante essa semana. E para fazermos essa meditação, estarei usando este livro, Nosso Milagre Maior, da editora da Canção Nova. E uma vez por semana, na segunda-feira, eu estarei trazendo a meditação deste livro. Quando este livro acabar, eu trarei de outros. E assim iremos sucessivamente, tá? E a cada meditação eu vou trazer um capítulo, cada um com um tema, para a gente refletir. Tudo bem? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O primeiro capítulo, ele vai tratar de um tema muito importante, que é o seguinte: nós conseguimos distinguir qual a voz de Deus e qual a voz sedutora do inimigo? Acho que muitos cristãos devem se fazer essa pergunta. Eu mesmo já me fiz muito essa pergunta, e eu acho que não existe um cristão que nunca tenha se feito essa pergunta. O que eu posso adiantar para vocês é que temos que ter muito cuidado, temos que ter muito discernimento. E eu trago aqui para a gente começar a seguinte pergunta: o que queremos? Vida eterna ou morte eterna? O que seria cada um deles? Vida eterna é estarmos ao lado de Deus depois que o nosso corpo morrer. É o nosso espírito estar com Deus no paraíso, estarmos lá, onde não haverá mais dor, não haverá mais aflição. Estaremos num lugar recheado de paz. Estaremos ao lado de Deus, ao lado de todos os santos, ao lado de Nossa Senhora. Estaremos todos juntos com eles, vivendo eternamente. E morte eterna é quando a nossa alma é condenada ao inferno, né? Quando o nosso corpo morrer, se não estivermos em estado de graça, ou se não nos arrependermos do nosso pecado, ou se pecarmos contra o Espírito Santo, negarmos a Deus, nós teremos a morte eterna. Depois que chegarmos lá embaixo, não haverá mais salvação. Não haverá mais salvação. Nossa alma sofrerá eternamente junto com os espíritos malignos que nos rodeiam a todo momento. Mas o que isso tem a ver com discernir a voz de Deus e a voz do inimigo? Primeiro, quem vai nos levar aqui? Deus vai nos levar à vida eterna, o inimigo para a morte eterna. O que o inimigo quer que a gente faça? Que a gente esteja em pecado. Porque estando no pecado estaremos mais afastados de Deus, estaremos mais próximos do inimigo. Ele vai olhar pra gente e vai lá: esse aí eu não preciso me preocupar. Esse aí já tá na minha rede. Ele já é meu. O que cabe a nós? Nós temos que tomar uma decisão. Nós queremos ser escravos do inimigo ou queremos ser servos de Deus? Cada um vai ter a sua consequência. Se você quer ser escravo do pecado, você quer se bandear para o lado do inimigo, você está livre para isso. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos. Só que cada um vai arcar com as suas consequências. E nós sabemos muito bem que servir a Deus, nós vamos poder desfrutar de inúmeras bênçãos, de inúmeras graças, nessa vida ou depois da morte. Então, eu acho que não tem muito o que discutir, para a gente escolher. O Verbo é Jesus, que veio para libertar seu povo da escravidão do pecado, pois viviam prisioneiros de Satanás, transgredindo a lei escrita por Moisés. Antes de Jesus,
Nossa alma não recebia salvação. Jesus foi crucificado e foi morto na cruz para que nós tenhamos a chance de, de estarmos ao lado de Deus depois da nossa morte. Deus nos deu o seu Filho para que possamos ter a chance de salvar a nossa alma. Aqui fala: antes Deus falava pelos profetas, hoje temos a Sagrada Escritura. Se quisermos conversar com Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer, nós temos a palavra, nós temos a Bíblia. Basta abrirmos a Bíblia para ler. Isso é um hábito que todo cristão deve ter. Abra a sua Bíblia, leia uma passagem. Deus sempre vai falar com você através da Bíblia. Se não for através da Bíblia, né, através de uma pregação, através de um padre, Deus, ele usa de diversos artifícios para falar com a gente. Como é dito aqui, antes ele usava os profetas, né, para transmitir aquilo que ele queria que as pessoas soubessem. Depois veio Jesus. E depois de Jesus, ele deixou os seus ali para continuarem espalhando a palavra dele. Ele deixou os apóstolos. E eu não estou me prendendo apenas aos 12 apóstolos. Todos os outros seguidores de Jesus que vieram depois de Pedro, depois de Mateus, depois de Marcos, depois de todos eles. E onde estão registrados todas essas histórias de Jesus, tudo aquilo que Deus quer transmitir para a gente, as leis de Deus, tudo que a gente precisa para servi-lo, está na Bíblia. Ele deixou a palavra para a gente seguir, ele deixou um livro escrito, que ele, através de todos aqueles que carregam seus nomes nos livros que compõem a Bíblia, Deus está falando ali através deles. E até hoje, Deus usa disso para falar com a gente. Ele pode estar me usando agora para falar com você. Ele pode estar te usando para falar com outra pessoa que precise ouvir uma palavra diferente, que precise ouvir algo para mudar alguma coisa na vida dela, né? Alguma coisa que esteja empacando a vida dela. E aí eu já entro em outra questão também. Eu vou ler aqui. Vemos em Isaías, capítulo 40, versículo 30 a 31. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Resumindo, voltar-se a Deus em oração. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de rezar. Pode ser uma oração pronta, pode ser uma oração espontânea, pode ser o terço, pode ser o rosário, pode ser qualquer oração que você quiser. Desde que ela seja voltada para Deus e que ela consiga transmitir, você consiga transmitir aquilo que você precisa. E Ele vai estar escutando e vai ouvir você. Ele vai ouvir o seu coração. Deus sabe tudo o que você precisa. Ele sabe, mas Ele quer que você peça. Ele quer que você diga. Não adianta você pensar, mas Deus sabe que eu preciso resolver aquele problema financeiro. Deus sabe disso. Ele vai me ajudar. Sim, Ele vai te ajudar. Mas você tem que pedir. E tem que saber pedir. O erro de muitas pessoas é não saber pedir. E também não saber esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes eu mesmo cometo esse erro de querer que tudo seja resolvido instantaneamente. Mas nós sabemos que Deus não funciona assim.
Ele vai ajudar a gente a resolver. Mas muitas vezes ele vai te preparar para resolver esse problema. Muitas vezes ele vai querer que você passe por alguma provação antes de resolver alguma coisa. Mas nós temos que estar preparados para isso. A maior batalha é contra o pecado. Uma das consequências do pecado é não reconhecer a Deus, achar que tudo é normal. Devemos reconhecer a vontade de Deus e a vontade dele é que sejamos santos, que sejamos livres, que tenhamos fé e sejamos cidadãos do céu. É o que eu falo desde o começo do vídeo. Deus, ele quer nos levar para a salvação. Ele não quer que a gente vá para o lado do inimigo. Sim, ele nos deu o livre-arbítrio, mas é a gente que escolhe. Somos nós que escolhemos se queremos ir para Deus ou se queremos ir para o inimigo. E infelizmente muitas pessoas escolhem, preferem ir com o inimigo. Seja por prazeres carnais, por qualquer motivo que seja. Para Deus, nada é justificativa para você seguir para o outro lado. Ele vai permitir, mas aí ele vai permitir também muito sofrimento. Muita coisa que ele não permitiria se estivesse indo para o lado dele, ele vai permitir acontecer. Mas não é porque Deus é malvado. Esqueçam aquela frase, Deus castiga. Não é Deus que castiga. Nós mesmos nos castigamos. Porque são nossas escolhas. Nós escolhemos o caminho errado. Então apenas sofremos as consequências. E não é Deus quem dá as consequências, somos nós. Nós mesmos damos essas consequências para nós mesmos. Porque quando fazemos as escolhas, nós sabemos o que vai acontecer, o que pode acontecer. No mínimo, temos uma noção do que pode acontecer. Algumas vezes, Deus, ele vai agir para que você não caia. Ele vai te avisar. Nós temos que estar alertas. Atenção aos sinais. Deus sempre vai enviar sinais. Quando alguma coisa que a gente for fazer vai dar errado, vai trazer alguma coisa ruim para nós, ele sempre vai dar algum sinal. Só que muitas vezes nós ignoramos ou não entendemos. E tá tudo bem, somos humanos, né? Estamos sujeitos a erros. Agora, o que Deus não aceita é nós convivermos com esse erro, nós queremos conviver com esse erro. Aí não dá. Uma coisa é você errar e querer consertar ou voltar atrás. Assim, não, isso aqui deu errado, eu não vou fazer mais. Mas persistir no erro, aí não tem como. Aí é quando Deus fala, você quer? Então tá bom. Vou estar aqui quando você precisar. Quando você quiser retornar a mim, eu estarei aqui. Mas eu não irei com você nessa jornada. Vemos que nosso conhecimento de Deus, seja intelectual ou pela experiência, é sempre limitado pela nossa condição de criaturas. Humanamente é difícil reconhecer a infinita divindade do nosso Deus Pai, e é somente pelos olhos da fé que iremos conhecer Deus e viver conforme sua vontade, evitando o pecado. Resumindo, aqui nós temos a resposta da pergunta que eu fiz lá atrás, que leva o título do capítulo, primeiro capítulo deste livro. Como vamos reconhecer a voz de Deus? Em primeiro lugar, nós temos que ter fé. Nós temos que ter uma fé sólida em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar que Deus é a verdade. Acreditando nisso, nós saberemos muito bem
como discernir quando a voz é dele ou quando é do inimigo, ou quando somos nós mesmos. Porque muitas vezes, nesses momentos, nós queremos tanto uma coisa, nós queremos tanto uma resposta, que nós pedimos para Deus para que Ele dê sinais, para que Ele dê respostas. E tudo pro que a gente olha, a gente pensa que Deus está falando para mim aqui, ó. Aqui, ó, de novo, ó, Ele falando comigo. E não é assim. Às vezes somos nós mesmos nos sabotando. Nós mesmos estamos vendo respostas nos lugares errados. E o inimigo é ardiloso. Ele também vai usar isso contra você. Porque Deus sabe o que você quer. Deus sabe a resposta que você quer. Mas o inimigo também. O inimigo, ele também sabe. Ele está sempre ouvindo tudo que a gente diz, tudo que a gente pede, tudo que a gente reza. É por isso que a nossa fé tem que ser forte, tem que ser sólida. Só então conseguiremos discernir quem está falando conosco. Portanto, quando alguma resposta não é a que você esperava, muitas vezes pode ser Deus mesmo falando para você, não é bem assim. Eu vou te mostrar um outro caminho. Cabe a nós aceitarmos essa resposta. Porque toda resposta negativa, nós pensamos que é o inimigo agindo, mas não é. Um pai, ele diz sim para tudo para o seu filho? Não. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para o seu filho. E é isso que Deus quer para nós. Ele quer o melhor para nós. Portanto, para finalizarmos essa meditação, tenha fé. Fortaleça a sua fé. Esteja sempre em contato com as coisas de Deus. Vá à missa, esteja em estado de graça. Ouça os outros servos de Deus, aprenda com os servos de Deus. E não estou falando somente dos santos. Estou falando dos nossos padres, estou falando dos nossos pregadores. Eles sempre vão ter uma palavra para você. Eles vão sempre ajudar de alguma forma. Eles são aqueles que estão aqui para nos ajudar a ir para o caminho do Senhor. Amém? Bom, minha gente, para finalizar esse vídeo, eu queria fazer uma oração aqui com vocês. Essa oração, ela foi tirada diretamente de trechos do diário de Santa Faustina, uma das servas de Deus, que eu recomendo muito que vocês conheçam, para quem ainda não conhece. Ó Senhor, mergulhai a minha alma no oceano de vossa divindade, e concedei-me a graça de vos conhecer melhor, porque quanto mais vos conheço, tanto mais ardentemente vos desejo, e aumentai o meu amor para convosco. Verdade eterna, concedei-me um raio de vossa luz para que conheça a vós, Senhor, e glorifique dignamente a vossa infinita misericórdia, e ao mesmo tempo permiti que conheça a mim mesma, todo o abismo da miséria que eu sou. Jesus, dai-me inteligência, um grande intelecto, unicamente para vos conhecer melhor, porque quanto melhor vos conhecer, tanto mais ardentemente vos amarei. Ó Jesus, peço-vos um intelecto poderoso, para que entenda as divinas elevações espirituais. Ó Jesus, dai-me um intelecto penetrante, com o qual possa chegar a conhecer a vossa essência divina e a vossa vida íntima trina. Capacitai a minha mente através de uma especial graça vossa.
embora saiba da capacidade da mente pela graça que me dá a Igreja, existe um tesouro de graças que vós, Senhor, concebeis a pedido nosso. E se o meu pedido não vos agrada, peço-vos, não me deis a inclinação para uma tal oração. Repitam comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ficar até aqui, por acompanhar esse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco dessa palavra de hoje. Deus abençoe vocês.